Então, galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo, beleza? Hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é o programa que eu utilizo aí para calcular os transformadores para fazer fonte chaveada topologia flyback, beleza? Lembrando que aqui você tem bastante recursos, como calcular a frequência aqui do IR2153, você coloca aqui o resistor e você coloca aqui o capacitor. Vou dar um exemplo aqui, colocar um capacitor de 2 nano 2, você vai ter uma frequência de 20 kHz no IR2153. Isso também você pode utilizar aqui no SG3525, é só você mudar aqui a resistência e a capacitância que você vai ter o resultado em frequência. E no CI que eu mais utilizo para fazer fonte chaveada aí, que seria o C3842 até o C3845, beleza? Então dá para você calcular a frequência aí, já é um bom adianto aí. Aqui são outros recursos que o programa também tem, que eu quase não uso, beleza? O que eu mais utilizo para fazer fontes chaveada no estilo de topologia flyback é esse aqui, flyback 8.11, beleza? Então você clicando aqui, ele vai dar aqui essa janela para você aqui, beleza? Então lembrando, galera, que se seu transformador não tiver aqui, tá vendo nessa lista aqui, ó, você vai ter que adicionar o seu. Para adicionar o seu, você vai ter que clicar aqui para adicionar o database e você vai ter que medir com o parquímetro aqui, ó. Tem que nem essa zona A, que é o A maiúsculo aqui, você vai ter que medir com o parquímetro daqui a aqui. Depois a zona B, você vai ter que medir com o parquímetro daqui a aqui, a zona C daqui a aqui, até o final. Aqui você vai ter que colocar o seu fluxo magnético. Se o seu transformador for bom e ele exigir 2000 Gauss, você vai colocar 2000 Gauss. Você vai definir aqui um nome para o seu transformador, beleza? E você vai adicionar o database, então ele vai ficar salvo aqui. Lembrando que você também tem que medir o gap com o parquímetro do seu transformador para ter a precisão na indutância do primário, beleza? Então lembrando, vamos se dizer que a gente tem um transformador aqui são os estilos deles, são os transformadores EE, deixa eu desmarcar aqui, tem os transformadores EI, são esses tipos de transformadores aqui, que são o núcleo E e o núcleo I, tem os transformadores ER, que o núcleo dele é redondo, tem os transformadores ETD, é os mesmos transformadores, só que porém eles é maior, ó. A área dele aqui 59 por 31 por 22, beleza? Esses aqui que é uns transformador da hora, eu acho da hora. Eu tenho dois aqui que é bem pouco utilizado aí na sucata. O que a gente mais usa é o ZE, então eu vou dar exemplo com o EE, beleza? Então aqui vamos colocar que a gente, vamos dizer que a gente tem um transformador, um EE33, né, de fonte ATX, aqui não tem, vamos colocar o mais próximo dele. E aqui seria o material, o núcleo, o material que o núcleo foi fabricado. Como que eu sempre retiro de sucata, pelo menos os meus transformadores, né? Não é comprado por empresas, então eu sempre utilizo esse material aqui, PC40 TDK, beleza? Se você comprou o seu transformador 0 bala, então você vai colocar aí o material certinho aqui para fazer o cálculo com bem mais precisão, beleza? Então vamos lá, eu já deixei aberto aqui alguns dados do datasheet que a gente vai precisar para fazer o nosso transformador. Então vamos dizer que eu coloquei aqui um transformador E32 e o seu gap dele seja 0,5 milímetro. Esse seja o gap dele aí, que tem que ter aqui, né, aquele espacinho, um gap na janela para não saturar o transformador em topologia flyback. Eu já falei isso aí nos vídeos aí de fonte chaveada, beleza? Inclusive o card está aparecendo aqui em cima na tela para vocês do meu último vídeo que eu fiz aí uma fonte 24 volts, certo? Utilizando esse programa aqui, então como prometido eu tô trazendo aqui para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Aqui seria a entrada que você vai colocar aqui do seu transformador. A entrada que você quer que a sua fonte chaveada trabalhe. Então você pode colocar tanto em DC como em AC. Eu coloco aqui em AC, que eu gosto que minhas fontes chaveadas trabalhem aí bivolt, tanto em 110 como 220. Então aqui a gente coloca aqui o mínimo, que vai trabalhar em 100 volts, a média que seria 220 e a máxima em 242 volts. Então a nossa fonte chaveada, o transformador já vai ser já dimensionado para trabalhar dentro dessa tensão. Aqui nessa parte aqui a frequência, se você quiser trabalhar em 100 kHz, você vai colocar aqui em 100 kHz. No caso aqui eu vou dar um exemplo, vamos trabalhar aqui em 70 kHz. Essas partes aqui eu não mexo, beleza? Essa aqui eu não mexo. Essa parte aqui, galera, você vai ter que pegar na folha de dados do datasheet do seu componente, é o máximo que ele chega. Aqui ó, mostrando aqui para vocês, eu já deixei separado aqui o IRF740, é um MOSFET bem utilizado aí, pelo menos que eu uso em fonte chaveada. E você tem aqui ó, que a tensão máxima dele ó, é de 400 volts. Então essa é a tensão que você tem que colocar, o VDSS, beleza? Você vai colocar lá 400 volts. Então você voltando lá,
você tem que colocar aqui 400 volts, que é o VDSS do seu MOSFET. Aqui, como vocês podem estar vendo, aqui no programa, ele está pedindo aqui, ó, a resistência entre dreno e saucer. Você pode ver que eu já deixei 0.55. O programa já traz com essa resistência, mas teve um MOSFET que eu estava utilizando para fazer essa última fonte, que a resistência entre dreno e saucer era 1,2. Então, como vocês podem ver no IRF 740, a resistência dele é 0.55 ohms. Então você vai ter que colocar isso certinho aqui no programa, 0,55 ohms, que é a resistência entre dreno e saucer. Aqui eu também não mexo, Aqui, galera, vamos dizer que você vai fazer uma fonte chaveada com o CI UC3842. Aqui você vai ter que colocar a tensão, certo? Para ele poder fazer o cálculo do resistor shunt de corrente para vocês. Então você vindo aqui, ó, no datasheet, vocês podem ver aqui, ó, que é 1 volt dividido por RS, que é o resistor shunt, que você vai ter a corrente. Vou mostrar aqui para vocês, ó, 1 volt sobre RS, que é a corrente do resistor shunt aqui, o RS. Então, mostrando aqui para vocês, você vai ter que colocar esse dado aqui, ó. Então, a corrente sense, a sensibilidade da corrente. Você pode perceber que o máximo do sinal de entrada é de 0,9 mV, a média 1 volt e o máximo 1,1 volt. Então, você coloca a média, que seria 1 volt, beleza? Você vai colocar lá no seu programinha aqui 1 volt. Assim, ele vai mostrar para você o resistor shunt que você vai ter que usar. Aqui são as tensões. Como vocês podem estar vendo, ficou pré-salvo, porque essa foi a minha configuração, 24 volts por 2 amperes. A queda do diodo, certo? Aqui a queda do diodo, você pode olhar no datasheet também. Tem diodo que, se for diodo, aqueles diodos Schottky, que são diodos mais rápido, a queda é 0,4, mas como exemplo aqui vou deixar 0,7. E aqui é o diâmetro do fio que você vai utilizar, certo? Aqui também é o diâmetro do fio que você vai utilizar na parte do primário. Se você quiser um fio mais fino, um fio 0,3, você coloca aqui e ele vai te dar a relação em fios em paralelo que você tem que estar utilizando aí para ser um bom transformador e ter um bom rendimento. Então atenção aqui, vamos colocar que eu quero uma fonte de 12 volts, uma corrente mais ou menos aí de 10 amperes. O diodo que eu vou estar utilizando são 2 resistores em paralelo Schottky, que a queda em cima deles é de 0,4, e o fio que eu vou estar utilizando para enrolar são o fio 0,5. A realimentação que vai realimentar o CI depois que a fonte estiver ligada vai ser 27 volts, uma corrente aí de 100 mA. O resistor vai ser um FR107, um exemplo, que a queda dele é 0,7, e o fio também vai ser 0,5. E aqui você pode calcular mais enrolamentos também. A janela aqui vai até os 5, então você pode calcular até 5 enrolamentos aqui. Beleza? O gap, vamos dizer que você mediu o seu transformador, colocou os dados aqui, colocou o fluxo magnético, beleza? Aqui o programa deixa 1750, no meu caso eu sempre utilizo 1800, não aquece, fica bom. E o gap dele seja 0,5 milímetros. Então você vai clicar aqui em calcular e o programa já calculou aqui para você de acordo com os dados que você colocou. Então vamos lá. Você pode perceber que o programa pediu aqui, ó, uma abertura de 1,4 milímetros. Então, se o seu transformador tem aqui uma abertura de 0,5 milímetros, você vai colocar uma folha de sulfite aqui em paralelo e você vai garantir que esteja mais ou menos 1 milímetro, certo, de gap aqui, para que o enrolamento primário esteja essa indutância aqui, ó, que são 237 microhenry, beleza? Então é assim, obrigatório que esteja bem próximo dessa, não muito alto, mas esteja dentro da margem mais próximo dessa indutância para poder não saturar o transformador e não queimar os MOSFET, beleza? Então é bom que você tenha aí um indutímetro, nem que seja esse que está aparecendo na tela aí, que é um pouco mais simples, que é o que eu utilizo, para você ter uma base boa aí da indutância se está próximo, beleza? Então pediu aqui 43 espiras no primário, fio 0,5, você vai ter que colocar 2 fios 0,5 em paralelo e 43 espiras no primário. Lembrando que é sempre bom você repartir, primeiro enrola metade de 43, passa o secundário, passa a realimentação, que seria o bias, depois você fecha como se fosse um sanduíche o resto da metade do 43 para diminuir a indutância para chegar ao mais próximo possível de 237 microhenry, beleza? Aqui você pode perceber que ele pede aqui uma capacitância mínima de 653 microfarad. Isso aqui é a capacitância que ele pede mínimo de entrada para a fonte. Então não adianta você colocar lá um capacitorzinho de 100 microfarad por 400 volts que não vai dar
esses 10 amperes aqui, que seria mais ou menos aí 120 watts, beleza? Porque vai dar um monte de ripple lá e vai acabar esquentando o MOSFET e vai queimar. Então no mínimo você tem que colocar 653 microfarad de capacitância de entrada. O resistor shunt que ele pede aqui, ó, de corrente para poder dar esses 10 amperes seria o 0R19. Geralmente eu coloco 0R22. Então 0R22, a resistência é maior, então às vezes não vai chegar a 10 amperes, pode chegar aí uns 9 ampere e meio. Mas ele pede o 0R19 como resistor sense. Beleza, galera? Aqui é um enrolamento secundário, beleza? Então, como vocês podem estar vendo aqui, ó, para 12 volts, aqui, ele recomenda que você coloque um diodo que de mais ou menos até 42 volts, que ele suporta de tensão, para ele poder não queimar. E aqui na parte de 27 volts, eles recomendam que vocês coloquem um diodo de até 96 volts aí, para ele não queimar. Creio eu que seja isso, entendeu, galera? Isso aqui é a tensão que o diodo tem que ter para poder não queimar. Então aqui, ó, para 12 volts você vai ter que enrolar 4 espiras, o fio 0,5 mm e 16 fios em paralelo para poder suportar 10 amperes de corrente. Lembrando, geralmente muitas pessoas nem coloca pelo menos a metade disso, porque senão não cabe no carretel. Mas se tiver espaço, coloca sim. É muito importante você respeitar os parâmetros do programa para ser um bom transformador, beleza? E aqui a parte da realimentação, que seria os 27 volts, uma corrente de 100 mA, pede 9 espiras, o fio 0,5 mm, uma vez só. Então, como que a corrente é baixa, não precisa você colocar vários fios em paralelo que nem essa aqui. Aqui a gente pode chegar a uma corrente máxima de 12 amperes de acordo com o programa, então por isso que ele coloca 16 fios em paralelo. Então isso aqui, ó, é uma parte principal, é assim que eu faço meus transformadores, e vocês viram no meu penúltimo vídeo que ficou um transformador top aí, beleza? Então vamos agora à parte que interessa, que é o clamp. O clamp é o circuito snubber que não deixa o MOSFET queimar por picos que possa vir reversos na parte do primário do transformador. Então a gente vai clicar aqui, ó, no RCD clamp, né? Eu só venho aqui, ó, clico aqui e clico aqui, ó. Então aqui, ó, nesse meu transformador aqui, ó, se eu tivesse esse transformador, como eu usei como exemplo, eu teria que usar um resistor de 17K de 10 watts de potência e um capacitor de 7,3 nanofarad e um diodo FR307. Então o que eu faço? O capacitor mais próximo que a gente poderia usar é um capacitor de 10 nano. Se você clicar aqui, um exemplo, eu descobri isso aqui há pouco tempo, e colocar um capacitor lá de 1 nano por 1 kV e você clicar aqui, ele já vai pedir aqui, ó, você colocou um capacitor de 1 nano, vamos colocar aqui um capacitor de 2 nano 2, um exemplo. Você pode perceber que ele muda aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a tensão máxima de pico que poderia ir para os MOSFET. Então, essa tensão de pico máximo que vai ser amortecida, certo? Em cima desse RCD clamp. Então, colocando um nano aqui no capacitor, pode ver a tensão aí de pico aí, ó. Ele vai pedir aqui, ó, um resistor de 114K, um FR307, e esse resistor tem que ter no mínimo 5 watts. Então, se você colocar aqui um capacitorzinho de 2 nano, 2 nano 2, um exemplo, você vai utilizar aqui um capacitorzinho de 56K por 6 watts aí, beleza? Isso é o que eles estimam. Então, no meu caso aqui, colocando um nano, só colocar um capacitor de 114K de 5 watts, um FR307 e só alegria. Então é isso aí, galera, mais ou menos o funcionamento do programa é esse, beleza? Eu vou deixar na descrição para vocês baixar. Me perdoe se o vídeo ficou muito grande, é que eu gosto de fazer os vídeos bem explicados para que todos entendam. Lembrando, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Então é um baita programa aí que vocês podem fazer suas pequenas fontes chaveadas aí. Só respeitar as regras do programa que tudo vai sair bem, beleza? Então passando aqui para agradecer também aí, estamos chegando aí 2.400 inscritos. Muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Então o último vídeo que eu fiz até o momento é esse vídeo aqui, que está com a visualização até baixo. Então aconselho vocês ver esse vídeo funcionando na prática, porque é através desse programa que eu calculei o transformador para essa fonte funcionar. Então é isso aí, galera, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.